Falar de coisas sérias custa mais do que falar de coisas divertidas, só que é aquilo que pode fazer a diferença, principalmente quando falar de coisas sérias e de alguns assuntos que são tabu significa poder salvar vidas. Por isso vamos falar de algo que vocês, se calhar pela sigla, vão identificar, mas eu depois explicarei tudo, que é o HPV. Aviso-vos que estarei sempre com uma folhinha na mão, porquê? Porque há coisas que exigem que nós tenhamos a total e completo rigor naquilo que estamos a falar e hoje que vamos falar desta doença, isso é necessário. O que é isso do HPV? O HPV é o chamado Human Papilloma Virus, embora a maioria das pessoas associe, de facto, e depois vamos perceber que com razão, mas não só, ao cancro do colo do útero. Este vírus é muito comum porque vive na pele e nas mucosas do corpo humano e é, ao contrário do que nós pensamos, que muitas destas coisas não chegam a todos nós, o HPV está presente e estima-se que 75% a 80% das pessoas já tenham estado em contacto com este vírus. Portanto, o HPV é um vírus, existe no corpo humano, como vos dizia, tanto nas mucosas como na pele, nas zonas íntimas, digamos assim, no pénis, no ânus, na vulva, na vagina e, portanto, daí que existe algum tabu em falar sobre estas doenças. Existem muitos tipos de HPV, portanto, como a maioria dos vírus, mais de 120, embora isso para nós não seja algo que nos diga muito. A questão é que destes 120 existem alguns que são muito graves e que podem, de facto, gerar cancros que são mortais e outros menos graves, em que muitas vezes ou nem damos por eles ou dão apenas origem a pequenas verrugas nesta zona, nas zonas, digamos, nas mulheres e nos homens, nas zonas mais íntimas. Aqui, o que é mais importante vocês perceberem em relação a este vírus? É que não existem grupos de risco, ou seja, não há algo que eu vos possa dizer que por termos tido muitos parceiros sexuais ao longo da vida ou termos tido apenas um, a probabilidade de podermos vir a desenvolver o vírus é a mesma. Porque, sendo 75% a 80% da população já atingida pelo HPV, podemos estar em contacto e só muito mais tarde vir a desenvolver alguma doença associada ao vírus. Portanto, vamos esquecer a questão dos comportamentos de risco, no sentido de que não vamos achar que é algo que, se eu tiver um comportamento muito certinho, ou by the book, ou aquilo que nós achamos que é o correto, porque eu terei as minhas dúvidas se existe isso de comportamentos sexualmente corretos, acho que é da liberdade de cada um, é alguma coisa a que todos nós podemos estar vulneráveis. Pronto, aqui a questão é mesmo essa, que é se há alguma coisa que pode estar connosco e não sabermos, afinal, como é que sabemos que temos o HPV? É muito comum, de facto, uma mulher ou um homem que estão infectados com HPV. Eu acho que toquei aqui num ponto que devo reforçar, homens ou mulheres. Portanto, apesar de associarmos o HPV ao cancro do colo do útero, ele existe tanto nos homens como nas mulheres, embora não se fale tanto na questão do cancro do pénis, ele também existe, não será, obviamente, nas mesmas percentagens e por isso é que as pessoas não associam tanto. Nós acabamos por ter homens e mulheres infectados com HPV e que nunca têm noção de que têm o vírus e que fica muito tempo latente e que só depois poderá desenvolver. E muitas vezes a doença existe, mas não está ativa e não aparece. Como é que aparece da forma mais leve e da forma mais comum? Através de verrugas nas zonas genitais, portanto, tanto na vagina, no pénis, no ânus. Essas rugas podem tomar formas grotescas, horríveis e que, de facto, mostram que esta doença, não só na forma do cancro, pode ter formas devastadoras. Vocês, se forem ao site do HPV, podem ver algumas destas imagens e, portanto, não é apenas o cancro que pode, de facto, ser destrutivo para uma vida associada a este vírus. Aqui, o que é importante na questão de termos noção se temos ou não a doença, são obviamente as idas de rotina ao médico e a questão do rastreio. Nós mulheres não gostamos, falo porque também sou mulher,
Não gostamos muitas vezes daqueles exames mais invasivos, como sejam o Papa Nicolau, se formos, por exemplo, basta ao nosso médico de família, no nosso centro de família, na nossa unidade de cuidados familiares, vai-nos sugerir que façamos esse rastreio. Às vezes nós fugimos porque é alguma coisa que é desconfortável, mexe um bocadinho com a nossa intimidade. Não o façam, não tenham medo. Pensem, a primeira pessoa que está do lado de lá é um médico ou uma médica e segundo, vocês podem estar a salvar a vossa vida e a vida do vosso parceiro. Posto isto, o que é que se pode fazer para prevenir o HPV? O que é que podemos ter do nosso lado? Só existe uma forma real de prevenir o HPV e essa forma é a vacinação. A vacinação já faz parte do Plano Nacional de Vacinação das meninas, portanto das raparigas, mas ainda não está previsto para todos e é óbvio que é um investimento e que é algo que custa dinheiro, mas todos nós podemos fazer essa opção, falar com o nosso médico, com nós mulheres, com o nosso ginecologista, explicar-lhe que queremos ser vacinados. O HPV não escolhe idades, é algo que é transversal aos sexos, portanto não é alguma coisa que eu possa dizer, ok, eu já tenho quase 40 anos, casei, tenho um único parceiro sexual, quero acreditar que o meu marido o faça e já não vale a pena. Não, vale a pena sim. As mulheres devem pensar nessa questão, discutir isso com o médico e poderem avançar para a vacinação, o mesmo para quem tem filhos rapazes, como é o meu caso, que tenho 2 rapazes, não estão abrangidos pelo Plano Nacional de Vacinação e eu quero que, se existe uma vacina que previne um cancro, eu quero poder dar isso aos meus filhos, porque eu acho que, para mim, sendo um assunto um bocadinho mais sensível, porque o meu pai morreu de cancro, eu acho que é daquelas doenças que sabemos que mata, sabemos o quanto a morte é penosa e muitas vezes são doenças que se tornam aquilo que infelizmente ainda lhe chamam a doença prolongada, que é a nossa forma pomposa de chamarmos o cancro, porque ainda é uma palavra que temos tanta dificuldade em dizer, e ainda mais quando estamos a falar de cancros que estão associados a zonas íntimas, à nossa intimidade. É óbvio que custa falar de cancro na vagina, de cancro no pénis, de cancro no ânus, mas se perdermos o medo de falar nisso, se perdermos o medo de ir ao médico e pedir que queremos a vacina ou perder o medo de sabermos se estamos ou não infectados, podemos salvar vidas e eu acho que isso é de facto o mais importante. Portanto, falem com os vossos médicos, leiam, informem-se. O site hpv.pt é uma ótima fonte de informação, tem as coisas postas em perguntas e respostas muito sintéticas, muito focadas, em que vocês vão perceber as dúvidas que ainda possam ter e olhem, pensem nisto, conversem sobre isto, percam a vergonha de falarmos sobre isto, porque vai valer a pena se pudermos salvar vidas e dissermos a palavra cancro, mas para dizermos que correu tudo bem no final.